Ora, então nós vamos passar para o estudo bíblico e queremos desde já saudar todos os irmãos que nos acompanham neste estudo. Um forte abraço a todos e que o Senhor continue a cuidar e a ajudar-nos no estudo da Sua Palavra e que nos continue a dar sempre o desejo de conhecermos cada vez mais acerca da Sua Palavra. Vamos então para o capítulo 4 da Carta aos Colossenses e vamos ler então mais uma vez este capítulo que nos diz assim: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e dê cuidado a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, valendo em ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamento, se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim têm sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhes dou testemunho de que têm grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e à igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação da minha mão, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. Então, vamos agora passar ao nosso irmão Alberto e um forte abraço para ele e depois outro irmão que queira pode partilhar algum pensamento. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por cada irmão. Este é um momento muito importante para estudarmos as Escrituras. Colossenses 4, no verso 10. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. Será que a Bíblia há contradições? Há diferenças? Estudando esse versículo e comparando com outros textos, nós vamos ver uma variante que surge. Aqui acabamos de ler o sobrinho de Barnabé. Mas temos várias versões das Escrituras, católicas, almeidas, entre aspas. Todas elas falando sobre o Marcos, o primo de Barnabé. Linguagem de hoje, NVI, Bíblia Almeida atualizada, revisada, linguagem de hoje, contemporânea, todas vão tratar e vão seguir com Marcos, primo de Barnabé. Mas será que faz diferença falarmos sobre o primo ou sobrinho? Não importa. Mas essa questão pode levar a outros termos e aí a confusão começa a se complicar e aumentar. O que nós temos que entender, todo estudante das Escrituras, que existem dois grupos diferentes de manuscritos. Os manuscritos alexandrinos, copta, que estavam no Egito, e vaticanos, guardados pela cristandade, dos primeiros pais da igreja. E temos
um grupo maior, mais de 20 mil cópias, que estão no lado bizantino, os textos receptos, recebidos, os textos que estavam circulando nas igrejas de Éfeso, Filipenses, Colossos, aquela região oriental que hoje é conhecida como Turquia. Estes textos, sim, que se contrapõem. E não só isto. Nós temos também um método de tradução das Escrituras. A partir do século XIX, 1840, dois padres, Hort e Westcott, começaram a difundir estes textos alexandrinos e vaticanos, com um método de equivalência dinâmica, tirando de textos que eles consideravam os mais antigos e conservados. Bom, podem ser antigos e conservados, não quer dizer muita coisa. Pode dizer, inclusive, que não foi muito usado. Sabemos que Alexandria era a capital do gnosticismo, que Paulo, aqui mesmo em Colossos, está refutando esta heresia que se infiltrava nas igrejas. Nós temos os textos orientais, bizantinos, os textos tradicionais, que Almeida, este sim, por volta de 1680, foi traduzir para o português as Escrituras, usando a técnica literal formal, ou seja, pegar a palavra e traduzir. Por que dizer tudo isso? Porque para argumentar os teólogos sobre Maria, sobre a sua suposta divindade, eles vão usar estes textos alexandrinos e a equivalência dinâmica, não só para esta doutrina mariana, mas para tantas outras. Veja que eles começam a argumentar usando e utilizando a Vulgata de Jerônimo, que é uma corrupção da Vulgata, de fato, escrita pelos valdenses do norte da Itália. A primeira Vulgata popular das Escrituras, em latim, das Escrituras, é da data de 150 depois de Cristo. A Vulgata de Jerônimo, já católica, é do V século. E eles usam exatamente esta argumentação, dizendo que se Abraão pôde chamar o seu sobrinho de irmão, logo a equivalência de irmão para sobrinho, primo, é a mesma coisa. Bom, de fato, o hebraico, escrito do Antigo Testamento, e algumas partes do Antigo Testamento também em aramaico, era pobre nesses recursos, e falar de um irmão ou de um parente ficava um pouco mais generalizado. Mas o termo grego do Novo Testamento, aí sim há distinções para cada parte da família: irmão, primo, sobrinho, parentes, e o grego consegue distinguir tudo isto. Nós podemos ver isto em Adelphos, que é irmão. Mais de 340 vezes aparece essa palavra nas Escrituras. Mateus 12, 46 a 48, Mateus 13, 55, e aqui é o ponto. Pois muitos da cristandade, católicos, querem colocar que os irmãos de Jesus eram primos, defendendo e preservando Maria na sua suposta divindade. Adelphi é o termo traduzido 26 vezes para irmã, as irmãs de Jesus, ou as irmãs de Lázaro, em João capítulo 11, Marta e Maria. Esse termo também ele pode ser genérico para dizer irmãos da mesma congregação, da mesma fé. Havia outra palavra no grego significando singênesis, querendo dizer parente. Lucas, no primeiro capítulo, no verso 36, Maria e Isabel eram sigênesis, parentes.
próximas. Tão somente. Anepsius é sobrinho. É a única vez que aparece esta palavra no Novo Testamento. Está aqui, Colossenses 4, no verso 10. Anepsius, sobrinho, que muitos querem colocar como primo e de primo para irmão, misturando tudo para criar a sua teologia, para confirmar a sua doutrina, e o que está errado. A palavra primo, no grego, é derphos, xderphos. Porém, esta palavra, ela não aparece no Novo Testamento. Não aparece. O sobrinho de Paulo, em Atos 23, 16, é simplesmente citado como o filho da irmã de Paulo. Querendo dizer com isso que o autor de Atos, Lucas, está preservando a família de Paulo, pois os fariseus estavam perseguindo abruptamente. Precisamos compreender as Escrituras e entender qual estamos estudando, o texto original, que era estudado pelas igrejas, ou o texto que ficou esquecido na história, contaminado com o gnosticismo. Que Deus nos abençoe. Amém. Alberto nos falou esta noite e a explicação minuciosa desta diferença entre primo e sobrinho. Ainda vou falar um pouco acerca de Marcos e queria falar aqui acerca de uma questão e de uma vertente que é a culpa. Marcos, se nós nos lembramos do que aconteceu e temos vindo a falar acerca disso, daquele pequeno episódio que aconteceu entre ele e Paulo, depois disso ele podia-se ter deixado ir abaixo pelo sentimento de culpa, porque o pecado produz isto. Quando nós não fazemos a vontade de Deus, quando nós muitas das vezes não agimos da maneira correta, depois instala-se a culpa, e essa é uma das armas que Satanás utiliza. E há aqui duas situações: ou nós de facto nos despojamos desse sentimento, porque o facto de não o fazermos, porque o Senhor Jesus Cristo já levou toda a culpa sobre si mesmo na cruz, então nós devemos nos agarrar a estas promessas, e foi isso, e acredito que foi isso que Marcos fez. Agarrou-se de facto a esta promessa, que a culpa que provavelmente ele sentia, o Senhor Jesus Cristo levou sobre a cruz. Então nós somos uma nova criatura, revestidos, devemos nos despojar de facto destes sentimentos que nos neutralizam. Para além de diminuírem a obra da cruz, diminuem-nos na questão de podermos exercer, como Marcos depois foi muito útil a Paulo. Ou seja, se ele vivesse sobre esse mesmo sentimento, acreditamos plenamente que ele não ia andar para a frente, porque ia viver agarrado àquele sentimento, e é isso que o inimigo quer. O inimigo quer que, de facto, que durante o nosso percurso na vida cristã, os pequenos deslizes, infelizmente, que todos nós damos, porque não existe ninguém que seja perfeito e todos nós caímos de alguma maneira, e ele utiliza a culpa, de facto, para nos neutralizar. E todos nós temos ali, durante o nosso percurso, existe sempre aquele deslize e aquele sentimento de culpa, e eu fiz isto, e agora, e o que é que vão dizer? E foi isto que o nosso irmão Zé de Carvalho ainda a semana passada falava, e dizia muito bem, que perante aquilo que aconteceu, muitos dedos poderiam apontar a Marcos perante aquela situação e culpá-lo mais uma vez. E nós vemos o cuidado do apóstolo Paulo, mesmo assim, tentar preservá-lo e protegê-lo. Mas eu queria vos contar uma pequena história que ouvi esta semana, e acho que é interessante, por causa da questão da culpa, porque todos nós, no fundo, temos ali um bocadinho de culpa perante muitas coisas que acontecem, mesmo no dia-a-dia. Todos os dias, algo que acontece que nós depois sentimos, eu de facto fiz isso, mas nós devemos... A palavra de Deus diz que nós, sendo novas criaturas, devemos nos despojar do velho homem. Ou seja, e a culpa é algo que nós devemos nos despojar completamente e revestirmos-nos da nova criatura que habita em nós. E conta-se que um dia, no Alentejo, um jovem passava sempre pelo mesmo caminho. Estava a estudar, não sei se seria na mesma universidade da Pechila, mas em Beja, para aquela zona, e passava sempre pelo caminho e via dois alentejanos sentados um ao lado do outro,
sempre à mesma hora, naquele mesmo instante, e com um cão pequenino. E o cão foi crescendo, e ele foi passando sempre àquela hora, e o cão foi sempre, já durante muitos meses, e o cão foi crescendo. Deu-se o inverno e ele deixou de passar lá naquele sítio. E na primavera, quando voltou lá, o cão já era um cão grande. E quando ele passou, viu o cão deitado, mas a ganir, no mesmo sítio. E passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, e aquilo já lhe estava a incomodar. Como é que o cão, todas as vezes que ele passava lá, e o cão gania, em sofrimento. E ele pensava, como é que esta gente é indiferente, como é que estes 2 alentejanos são indiferentes ao sofrimento do animal. E um dia ele passou lá e disse, mas vocês não veem o sofrimento do animal que ele está a ganir? E um dos alentejanos disse, não, ele está ali deitado, porque no tapete pelo qual ele está deitado existe um prego. E ele, então, mas vocês não fazem nada? Ele disse, não. Ele, se o prego o incomodasse muito, ele levantava-se. Ia-se embora. E às vezes connosco é isto, irmãos. Às vezes a culpa, não somos impelidos a pensar assim, não, o Senhor já fez aquilo que tinha a fazer. Eu tenho que me sacudir, eu tenho que sair deste buraco. E acredito que Marcos, ele esteve fundo, mas teve alguém que o ajudou, que foi o tio. E ajudou-o, de facto, a livrar-se daquela culpa. Nós, às vezes, não nos livramos porque não pedimos ajuda. Em primeiro lugar, pedirmos ajuda ao Senhor. Porque Ele quer que nós possamos dar-lhe a conhecer todas as coisas. Então, a primeira coisa é nós levarmos ao Senhor. Senhor, eu tenho isto, ajuda-me a livrar disto. O problema é quando nós nos acomodamos, como aquele cãozinho, como dizem o meu bom alentejano, aquele canito. Aquele canito que estava ali a ganir e não saía daquele espaço. Às vezes parece que nos acomodamos a isso e que o Senhor nos ajude. Porque o facto de nos acomodarmos à culpa e não nos sacudirmos, por assim dizer, deixamos de servir, menosprezamos a obra da cruz do Senhor, não damos crescimento e os outros não podem usufruir também da nossa comunhão, e é só diminuir, e que o Senhor nos ajude. E João Marcos teve uma ajuda do tio, do apóstolo Paulo, que mais tarde reconheceu de facto o valor e ajudou-o também a superar toda aquela situação que aconteceu, mas que o Senhor nos ajude a livrar-nos desses pequeninos pregos que às vezes nos incomodam e nós não nos queremos sacudir deles. Era só, irmãos. Graças a Deus por isto que temos ouvido, que é tão importante. E eu começaria por fazer uma breve referência. No estudo passado, eu lancei o desafio sobre os mandamentos específicos aqui referidos na nossa passagem. Já recebestes mandamentos, acerca do qual, de João Marcos, já recebestes mandamentos, e tinha lançado o desafio sobre que mandamentos específicos os crentes em Colossos terão recebido relativamente a João Marcos. E quando eu lancei o desafio foi aceito mais rápido que aquilo que eu podia imaginar. O nosso irmão José Carvalho referiu uma outra luta no seu entender, e muito bem, e muito bom entender, muito bem observado, outra luta que João Marcos travou, se calhar, dizia o nosso irmão José Carvalho, provavelmente a pior de todas as lutas por que ele passou. E que foi a luta da aceitação. Certamente que se recordam aquilo que ele disse. Pois quando se fala em João Marcos, provavelmente, como ele também disse, as pessoas diziam, pois, aquele que o abandonou, aquele que arranjou um problema entre o tio e o apóstolo Paulo. Ele tinha ficado, de facto, com um estigma terrível. E muitos, quando ouviam falar de João Marcos, diriam, como o nosso irmão José Carvalho disse muito bem, aquele indivíduo não é de confiança. Aquele indivíduo não é de confiança. E deviam estar certamente todos com o pé atrás em relação a ele. Ele tinha ficado com aquele estigma. E portanto é muito importante, e o nosso irmão José Carvalho observou muito bem, o apóstolo Paulo, quando dá aqueles mandamentos, dá os mandamentos para a igreja tomar atenção como é que iam tratar o rapaz, não é? Para não tratarem dessa maneira. A lição é nós reconhecermos de facto o valor das pessoas, como o nosso irmão José Carvalho também disse muito bem, quando elas voltam e quando elas amam o Senhor, como era o caso de João Marcos neste caso.
Portanto, não apontemos para aquilo que as pessoas foram, para aquilo que as pessoas fizeram. O que importa é aquilo que eles são agora. E o nosso irmão José Carvalho focou isto muito bem. O que é importante é aquilo que eles são agora e aquilo que eles querem fazer e estão a fazer agora. E é isso que nos deve alegrar. Nós somos de extremos, sabem? Nós somos de extremos. E temos que ter muito cuidado, todos nós temos a tendência, aliás, todos nós temos um grande problema, que é o problema dos extremos. Nós temos sempre a tendência de cair num extremo ou no outro. E não sermos equilibrados. Não foi por acaso que o Senhor nos deu o seu Espírito, porque um dos resultados da ação do Espírito de Deus na nossa vida é a temperança, exatamente o equilíbrio, a moderação, porque Deus sabe da nossa tendência de queremos para um extremo ou para o outro. Esta é a tendência humana. Os coríntios, como nós sabemos nas Escrituras, também eram de extremos. Se vocês olharem para os crentes em Corinto, eles eram de extremos. Primeiro havia lá um crente que fazia 30 por uma linha e ninguém lhe dizia nada. Estava em pecado, aberto, conhecido, e não havia uma alminha lá que dissesse a ele: ei, para aí, o que estás a fazer está errado. Como é que é? Ninguém dizia nada. Não sei por que razão é que não diziam nada, não sei se era porque ele tivesse alguma influência, de alguma forma, posição social ou outra, não sei, a Bíblia não refere, mas a verdade é que ninguém dizia nada, e o apóstolo Paulo, que estava fora, teve que intervir, e teve que chamá-los a atenção para esse facto. Portanto, eles eram de extremos. Um dos extremos era este, aquele indivíduo vivia em pecado e ninguém lhe dizia nada. E depois nós sabemos, Paulo interveio, e eles finalmente tomaram a ação que já deviam ter tomado, ele foi disciplinado, como nós lemos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, e depois, na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, nós lemos no capítulo 2 que este crente se arrependeu. Lemos já acerca dele, que ele se arrependeu, no capítulo 2, versículos 6 a 11, eu passo a citar, lemos assim: basta-lhe ao tal esta repreensão, disse o apóstolo, feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. O que é que vocês agora estão a fazer em relação? Agora vocês não o querem perdoar? Então o homem mudou de vida, arrependeu-se, corrigiu a trajetória, agora anda bem, e vocês agora não o querem perdoá-lo, não o querem receber de volta. Reparem os extremos. Primeiro não o disciplinaram quando deviam ter disciplinado. Agora não o recebiam de volta quando o homem estava arrependido. Extremos. Extremo de uma maneira, extremo de outra maneira. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, e para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. E o diabo é esperto. Satanás estava com uma arma apontada àquela igreja, em primeiro lugar, com um pecado que não era tratado. E em segundo lugar, com uma falta de amor manifestado, porque aí o diabo também trabalha. E eles, ao não perdoarem aquele crente, Satanás, ardiloso, ia usar isso como uma arma tremenda, como um dardo inflamado para dar cabo deles. O nosso Deus, e eu dou graças a Deus por isso, é o Deus das segundas oportunidades. Nós lemos acerca de Jonas, como vocês sabem, como ele foi desobediente, e a Bíblia diz assim: veio pela segunda vez a palavra do Senhor a Jonas. O Senhor é o Deus das segundas oportunidades, e o Senhor veio pela segunda vez falar com Jonas. E nós também devemos ser os crentes das segundas oportunidades. Não é um crente falhou, não é? E agora está queimado para sempre. Parece que ele agora está queimado para sempre. Que foi o caso de João Marcos. Como o nosso irmão José referiu e bem, um dos grandes problemas que ele estava era o problema da aceitação. Ninguém o queria provavelmente aceitar agora. E Paulo teve que escrever aqueles mandamentos e dizer assim: vejam lá como é que tratam o rapaz. Porque ele falhou, é verdade, mas atenção, Deus é o Deus das segundas oportunidades. E nós também devemos ser os crentes das segundas oportunidades. E, portanto, Paulo terá dado estes mandamentos em relação a isto. Portanto, um pormenor também que eu quero deixar aqui, um pensamento prático, é que se tu porventura falhaste na tua vida, e já foi dito várias vezes, o nosso irmão José Carvalho disse na semana passada, e o Nando voltou a referir agora há pouco, todos nós falhamos. Se falhaste porventura, e todos nós falhamos, sabe que não, como dizia o nosso irmão Billy Graham, e bem,
Tu não podes mudar o teu passado, mas tu podes mudar o teu futuro. E eu espero que mudes. E isso é muito importante. Por último, eu gostava de fazer uma referência àquilo que o nosso irmão Alberto disse agora há pouco. Aristarco está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé. E como ele disse, e bem, há versões que dizem primo em vez de sobrinho. E isto é muito grave. Eu dou graças a Deus pelo nosso irmão Alberto. Eu dou graças a Deus por esta exposição. Aliás, eu até diria, eu sugeriria que vocês voltassem, depois porque está gravado, está a ser gravado, que vocês voltassem a ouvir aquilo que ele disse. Da segunda vez que vocês ouvirem aquilo que ele disse, vocês vão perceber melhor. E eu recomendo vivamente que vocês ouçam outra vez. E tomem atenção àquilo que eu vou dizer agora. A intervenção do nosso irmão Alberto foi muito oportuna. Isto é um estudo bíblico. Isto é aquilo que eu chamo uma escola bíblica. Aqui é que se aprende a Bíblia. E aqui é que se tem que estudar a Bíblia. E aqui é que muitas vezes nós somos confrontados com situações destas. Então, mas aqui há uma versão que diz que ele é primo, aqui esta diz que ele é sobrinho, afinal ele é primo ou é sobrinho? É uma pergunta legítima que as pessoas colocam e que não deveria existir. E já vamos ver, o nosso irmão Alberto já levantou a ponta do véu, dizendo cuidado com algumas versões, e o diabo é muito esperto nisso. Quando ele nos enviou o contributo dele para o estudo desta noite, gravado, e que nós ouvimos agora há pouco, ele mandou-me uma mensagem em que ele disse assim: Dear Carlos, e enviei estudo em Colossenses 4, versículo 10, ao qual ele chamou, na intervenção dele, esta participação dele no estudo, chamou-lhe distinções bíblicas. Desculpa, mas a exposição ficou um pouco árida e técnica. Qualquer dúvida pode falar. E eu respondi-lhe logo na hora, sem ter ouvido ainda aquilo que ele tinha dito na gravação, depois ouvi posteriormente, e sem saber a que é que ele se referia com isto que ele chamou de distinções bíblicas. Agora, depois de eu ter ouvido, já sei o que é que ele quer dizer com as distinções bíblicas. E eu respondi-lhe assim: abraço, Alberto, obrigado. Por vezes tem que se ser também técnico, disse eu a ele. Por vezes tem que se ser também técnico. E neste aspecto, isto é muito importante, como vocês vão ver. Depois de ter ouvido o nosso irmão Alberto, só posso dizer excelente e urgente. Esta intervenção dele foi excelente e foi uma intervenção que é urgente. Nós já falamos, e particularmente eu já falei algumas vezes sobre isto, já escrevi sobre isto, mas o tempo voa, os meses passam, os anos passam, e depois, para também não estarmos sempre a falar no mesmo, não é? E às vezes devíamos falar no mesmo muitas vezes, porque é o que a Bíblia diz: não me canso de vos ensinar as mesmas coisas, porque é segurança para vós, dizia o apóstolo Paulo. Há muitos anos, o irmão Sobral ainda estava vivo, li um livro que me foi recomendado por ele, e eu só tenho a agradecer tudo aquilo que ele me facultou. Foi um verdadeiro mestre que tanto me ensinou. Recomendou-me um livro que não existe. Em português parece-me que existe, mas eu não consegui ver na Bíblia. Mas parece que já alguém o terá traduzido, provavelmente no Brasil. Que era o Which Bible? Que Bíblia? Acho que no Brasil, se aquilo corresponde àquilo que eu vi na internet, mas não consegui aceder, é qual Bíblia? É disto que estamos a falar. É a Bíblia que diz que é sobrinho ou é a Bíblia que diz que é primo? Que Bíblia é que eu vou olhar para saber qual é a Bíblia correta? Esta obra foi escrita por um crente chamado David Otis Fuller, americano. Fez um grande trabalho ao escrever aquela obra, e de tal forma eu fiquei impressionado que eu
produzi na altura 2 artigos baseados muito naquilo que ele tinha escrito. E depois ainda tive acesso a uns escritos do nosso irmão Stuart McNair, que foi um engenheiro que partiu como missionário de Inglaterra e passou por Portugal e depois foi para o Brasil e foi um grande homem de Deus. A maior parte dos nossos hinários, se vocês repararem, dos hinos que terminam com S-E-M, é o Stuart McNair. Muitos dos nossos hinos. Ele foi um grande himnólogo. Ele escreveu um comentário à Bíblia inteira chamado A Bíblia Explicada, de Stuart McNair. E ele, pela graça de Deus, o Senhor usou para ele ter aberto no Brasil 400 assembleias. Ouviram bem o número? 400 assembleias. Era um indivíduo erudito. E nesta questão das Bíblias e das versões das Bíblias, numa pequena revistinha que havia na altura que ele produziu, chamada Biblioteca, ele escreveu acerca disto. E quero-vos dizer que os textos de confiança, de onde são traduzidas as Bíblias, são o texto hebraico chamado Masorético e o texto grego chamado o Textus Receptus, que o nosso irmão Alberto fez referência, que é o texto recebido, conhecido como texto maioritário, às vezes também chamado de texto bizantino, ou texto recebido, ou texto tradicional. É desses textos que vem a nossa Bíblia, a nossa versão de João Ferreira de Almeida, a edição revista e corrigida. Porque, como o irmão Alberto disse muito bem, há para aí umas Almeidas. Para mim, isto é uma vergonha. É chamar a Almeida ao que a Almeida não produziu, adulterando o que a Almeida escreveu, com base em manuscritos falsos, para mais facilmente, acobertados com o nome de Almeida, introduzirem as heresias que querem introduzir e as mentiras. Isto é muito grave. Por isso é que eu faço daqui um apelo e um alerta. Numa época em que tantas versões da Bíblia existem, existe a Bíblia da mulher, existe a Bíblia do primo e do tio e do sobrinho, existe a Bíblia de tudo e mais alguma coisa, não é? E estou um bocado a exagerar, mas não estou a exagerar, porque de facto as versões são muitas. Quero-vos dizer que o facto de haver muitas versões não quer dizer que é segurança, é de perigo. Perigo, com letras vermelhas. Perigo. A maior parte das versões, a esmagadora maioria das versões, assentam em falsos manuscritos. E isto é muito grave. Graças a Deus que a versão original de João Ferreira de Almeida aceita nestes manuscritos de confiança. Depois estes indivíduos que se baseiam... Eu agora não tenho aqui tempo para falar nisto, nem é a altura para falar nisto, mas eu recomendo-vos, no site da igreja estão os tais 3 artigos, 2 que eu escrevi e um outro que eu citei de Stuart McNair, em que fala sobre isto exaustivamente, e vocês vão ver mais de 200 alterações à Bíblia. E a nossa versão de João Ferreira de Almeida é genuína. E já agora fica aqui a recomendação: usem a Bíblia de João Ferreira de Almeida revista e corrigida. Esqueçam lá a atualizada, esqueçam lá as outras todas, contemporânea, não sei o quê. É Almeida, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Ou então, da Sociedade Bíblica Trinitariana. E a João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, existe em português, a versão portuguesa, da Sociedade Bíblica de Portugal. Existe também da Sociedade Bíblica do Brasil, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Uma em português do Brasil, outra em português de Portugal. E também existe, no Brasil, da Sociedade Bíblica Trinitariana, que é de confiança, a chamada versão fiel. Eu já, inclusivamente, já tinha dado recomendações à Telma e à Wanda relativamente a esta questão das versões, por causa das versões que nós devemos ter aí para os crentes. Eu não tenho nada em que as pessoas tenham as outras versões
para terem em casa para consulta, eventualmente. Mas para utilizarem na língua, até porque inclusivamente se nós usarmos a mesma versão para lermos em público, não vamos pôr as pessoas em confusão, porque senão uma pessoa está aqui e pode haver alguém que até nem é crente, e assim, mas ele está a ler uma coisa, mas a minha Bíblia não diz a mesma coisa. Isso até cria confusão na cabeça das pessoas. Mas quero-vos dizer que a Sociedade Bíblica Trinitariana surgiu, reparem no nome, Trinitariana, porque defende a verdade da Trindade, que foi atacada há muitos anos. E estes irmãos defenderam com unhas e dentes os textos corretos, bíblicos, que preservam a verdade da Trindade. E por isso é que ela se chama a Sociedade Bíblica Trinitariana. Começou na Inglaterra e mais tarde no Brasil, contra os manuscritos supostamente mais antigos, mas que estão mais cheios de erros e de falhas. E eu quero chamar a vossa atenção para isto, supostamente mais antigos, porque esses artigos que eu me referi, que estão no site da Igreja, podem ser consultados e devem ser consultados e lidos, se vocês quiserem saber mais pormenores, para vocês verem. E o David Otis Fowler, ele escreve acerca disso, desse livro que é Que Bíblia? Qual Bíblia? Which Bible? Mostrando como é que esses supostos manuscritos mais antigos, o irmão Alberto até disse em tom de ironia, de alguma forma, se calhar eram mais antigos porque ninguém queria saber deles. Mas eu quero chamar a vossa atenção para o seguinte. Ele prova, nesse livro, como é que os textos, que é o textos receptos, o texto recebido, que o irmão Alberto referiu, que eu já referi, que são de confiança, como é que estes são mais confiáveis e são mais fidedignos. Reparem numa coisa que eu quero aqui chamar a vossa atenção. Nós estamos a falar de cópias dos textos originais. Nós não estamos a falar de textos originais, porque não existe nenhum texto original. Tudo o que existe são cópias. Agora, essas supostas cópias mais antigas são residuais e não merecem credibilidade nenhuma, exatamente pela sua singularidade. Enquanto que as outras são aos milhares, como dizia o nosso irmão Alberto, e bem, elas circulavam, a Bíblia circulava pelas várias igrejas, elas existiam aos milhares de cópias. E milhares de cópias garantem-me mais confiabilidade do que uma que sai fora do contexto, que supostamente diz coisas que não fazem sentido. Esse assunto é mais abordado em maior profundidade nesses estudos, mas eu recomendo que os vejam e tenham cuidado, porque a maior parte das versões da Bíblia estão assentes exatamente nesses textos. Textos que deram origem, e por isso é que surgiu a Sociedade Bíblica Trinitariana. A Sociedade Bíblica Trinitariana surge para dar a resposta a duas heresias graves. Uma era a heresia católica de colocar mais livros na Bíblia do que aquilo que a Bíblia tem. E a outra era combater aqueles que estavam a tirar coisas à Bíblia. Ou seja, uns acrescentavam, outros tiravam. Os católicos acrescentavam. Os testemunhas de Jeová, assim chamados, tiravam. Trinitariana, como eu disse, vem exatamente para defender a verdade da Trindade, que era atacada nesses falsos textos. E é daí que vem, desses falsos textos, que vêm as versões das chamadas testemunhas de Jeová, que se chama a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Tradução do Novo... E eu muitas vezes até dizia, ainda bem que eles nem lhe chamam Bíblia, porque aquilo Bíblia não é. Aquilo é de facto uma falsa Bíblia, porque está cheio de erros, está cheio de falhas, faltam-lhes muitos textos bíblicos e muitos torcidos. É a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Essa versão das testemunhas de Jeová, por exemplo, João capítulo 1, versículos 1 a 11, não está lá. Vocês peguem na tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas e vocês leiam os primeiros 11 versículos. Não existem. O capítulo 8 começa no versículo 12. Porquê? Porque eles dizem que os melhores textos e não sei o que, não tem essa passagem. É a mulher samaritana. Perdão, é a mulher adúltera. Isto é gravíssimo.
E vocês dizem assim, mas as testemunhas de Jeová, para mim não é novidade, eu até já tinha ouvido dizer isso. Pois é. Peguem agora nessas novas versões da Bíblia, que estão baseadas nos mesmos manuscritos, e vão ver o que é que acontece em Marcos, no capítulo 16, versículos 9 a 20. Desaparece. Estas novas versões, ao contrário das testemunhas de Jeová, que começa no versículo, capítulo 8, começa no versículo 12, o capítulo 8 começa no versículo 12, estes têm lá os versículos, mas tem uma nota que diz assim, os melhores manuscritos, isto não aparece lá nos melhores manuscritos, ou nos mais antigos, uma coisa assim do género. Isto é gravíssimo. Se Marcos capítulo 16 terminasse no versículo 8, como eles querem fazer crer, sabem qual é a palavra com que terminava? A palavra temiam. Acham que um versículo, que uma passagem da Bíblia, qualquer que ela fosse, terminava com temor? Não, o texto termina com amém, assim seja. Versículo 20. Há muitos anos atrás eu tive um grande debate público sobre a questão do batismo na água. E foi incrível como é que quem defendia o batismo na água, como não tinha argumentos, virou-se para nós, que estávamos a mostrar o que a Bíblia dizia sobre o assunto, e disse, Marcos capítulo 16, versículos 9 a 20, nos melhores manuscritos não existe. Que grande argumento. Já viram? Chegam ao ponto de argumentar contra a verdade, baseados em textos corrompidos. Foi no dia 7 de dezembro de 1831 que cerca de 2.000 pessoas se reuniram em Londres com o propósito de fundarem a Sociedade Bíblica Trinitariana para dar resposta a estas heresias. A Sociedade Bíblica Trinitariana comprometeu-se a publicar apenas edições fiéis à Palavra de Deus no Velho Testamento com o texto masorético, baseada no texto masorético, no Novo Testamento, no texto dos receptos, tradução formal. Eu não disse, mas não é, para vocês saberem, na língua inglesa, a versão fidedigna é a versão King James, ou do Rei Tiago. Está baseada exatamente nos mesmos manuscritos em que se baseou João Ferreira de Almeida. Há muitos crentes que pensam que esta questão das versões seria apenas que as variações seriam apenas variações de vocábulos, querendo dizer a mesma coisa. E até alguns até dizem, bem, vamos arranjar uma tradução da Bíblia que seja numa linguagem mais, como a Bíblia na linguagem de hoje, para que as pessoas possam compreender melhor. Se fosse isso que estivesse em causa, tudo bem, um mesmo vocábulo pode ser dito de várias maneiras. Posso usar este vocábulo ou este, são sinónimos. Às vezes não há um vocábulo que consiga conter tudo o que o texto original significa, e por isso às vezes, até ver o que é que esta versão diz, o que é que a outra diz, o que é que a outra diz, ficamos até com um quadro mais completo da ideia. Isso existe nas versões. O problema é o que é que está escondido por detrás delas e que muitos não dizem. De acordo com Thomas Gilmer, um dos fundadores da Sociedade Bíblica Trinitariana no Brasil, ele disse assim: a razão pela qual a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil foi iniciada foi para garantir a continuidade da publicação da Bíblia Sagrada traduzida por João Ferreira de Almeida. O facto é que alguns queriam modificar a Almeida e já tinham modificado. Isto é grave. Para vos dar um exemplo de como é que nas variações posso dizer com palavras diferentes e aí compreender-se várias versões e se enriqueceria as versões da Bíblia. Por exemplo, em Efésios 4:27 lemos assim: não deis lugar ao diabo. Outra forma de dizer isso seria, como há outra versão que diz, não deis entrada ao demónio, por exemplo. Pronto, tudo bem, são formas diferentes, mas que dizem a mesma coisa.
E eu já falei quanto àquilo que eu tenho aqui anotado, quanto ao resto. O que é importante é nós termos atenção ao seguinte, irmãos. Não percamos o foco. Tenhamos os olhos na Bíblia. Desde o jardim do Éden, que o diabo tem tentado adulterar e destruir a palavra de Deus. Foi assim que Deus disse. Ponto de interrogação. Foi assim a mensagem satânica para Adão e Eva no jardim do Éden. Os assaltos infernais têm sido vários. Mas todos se resumem nisto. Começam por colocar em dúvida o que Deus disse, para depois negar em absoluto aquilo que Ele disse. Primeiro, o diabo disse-lhe assim, é assim que Deus disse. E a seguir, primeiro põe em dúvida, para depois, a seguir, dar a machadada que ele pretende, que é negar o que Deus disse. Primeiro perguntou a Adão e Eva, como vocês sabem, é assim que Deus disse. E depois, a seguir, disse, certamente não morrereis. Já viram bem? Isto é gravíssimo. Pois é esta mesma astúcia diabólica que está a ser utilizada com a santa palavra de Deus, que, aliás, veio desde o princípio. Já agora um pequeno notas biográficas de Stuart McNair. Stuart McNair é contemporâneo de John Nelson Darby. Para quem não sabe, ele foi do tempo de John Nelson Darby, com quem aprendeu as Sagradas Letras, do tempo de Evan Roberts, um grande evangelista do avivamento em Inglaterra, de um grande avivamento, com quem orou e percebeu que deveria ir para Coimbra em 1907. Henry Maxwell Wright, outro dos autores dos nossos hinos, e Charles Mackintosh, que todos nós temos ouvido falar, e ainda há dias fiz referência em relação a Charles Mackintosh, que com ele orou a quando da sua ida para o Brasil. Mackintosh orou com ele, quando ele depois foi para o Brasil. Esteve primeiro 5 anos em casa de Ricardo e Catarina Walden, que o nosso irmão José e a Cristina bem ouviram falar deles, da Igreja em Almada. Estiveram em casa de Ricardo e Catarina Walden em Lisboa e 3 anos em Coimbra, a evangelizar os estudantes em Coimbra e nos arredores. E chegando a ter uma pequena casa alugada em Aveiro. Privou ainda com George House, outro grande homem de Deus aqui na zona de Lisboa, e José Elidio Freire, outro grande homem de Deus, como nós sabemos, também autor de alguns dos nossos hinos e que alguns de nós conhecemos pessoalmente. Stuart McNair, que há cerca, já de muitos anos, para aí há 100 anos, bem alertou para o perigo e para o desastre destas novas versões, e ele alertou. Stuart McNair, naquele tempo, já estava a alertar para o perigo e para o desastre destas novas versões, tomarem o lugar da Bíblia aprovada, não só no Brasil inteiro, como ele dizia, mas em Portugal, e usada em quase todas as igrejas. Não seria propriamente um ignorante, nem seria um leviano para estar a falar disto. O que é que vos parece? Stuart McNair. Ok. Já agora, para que vocês saibam, para que conste, talvez muitos não saibam que no prefácio da primeira edição em português das chamadas Bíblias das Testemunhas de Jeová, tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas Cristãs, como eles chamam, lê-se assim: no que se refere às Escrituras, dizem eles, no que se refere às Escrituras cristãs, a tradução do Novo Mundo baseia-se principalmente no famoso texto grego do Westcott Hort. O irmão Alberto falou deles dois, lembram-se? Ouçam outra vez aquilo que o irmão Alberto diz, que se harmoniza com os mais antigos manuscritos gregos, dizem eles. Esta é a razão da tradução do Novo Mundo não apresentar certos versículos e partes de versículos contidos em versões da Bíblia feitas antes da publicação do texto grego do Westcott Hort, pois não existem neste texto grego autorizado. Os versículos assim omitidos acham-se indicados por um travessão após o número do versículo, ênfase nossa. Colocam um travessão e não aparece o conteúdo.
Já agora, e não digo mais, tinha muito mais para dizer, mas fico por aqui. Isto é gravíssimo. E nós temos que ser firmes. E tem que haver alguém que diga: para, o rei vai nu. E estas Bíblias, chamadas Bíblias, que só confundem as pessoas. Aliás, vocês vão de reparar, agora não me lembro do versículo de cor, mas vocês sabem que há um versículo em Provérbios que diz que ter um amigo é uma coisa boa. Acho que um indivíduo não precisa de ir ao céu para saber que ter um amigo é uma coisa boa. Mas a Bíblia diz isso, na versão de João Ferreira de Almeida, a revista corrigida. Ter uma Bíblia é uma coisa boa. E de ver dessas versões o que é que elas dizem sobre este versículo? Dizem exatamente o contrário, que não é bom ter um bom amigo. E agora digam-me qual é que estará certa. E não preciso dizer mais nada, que Deus nos abençoe. Graças a Deus por aquilo que ouvimos, porque eu confesso já estive em certos sítios, quando começaram a ler a Bíblia, eu pensei que estava na passagem errada, porque não coincidia nada. E portanto agora imaginem um descrente a assistir a um culto, a confusão que vai na cabeça dele quando houve uma leitura de uma coisa, se calhar foi levado por um amigo ou coisa que a Bíblia dele diz outra coisa. Enfim, já basta a confusão no mundo, quanto mais ainda estas confusões que o objetivo a gente sabe qual é confundir a cabeça das pessoas e levá-las a afastarem-se do Senhor. Deixa-me só dizer uma coisa que parece que é importante, que há bocado estava a me dizer, não sei se repararam na parte final e depois eu passou-me e agora lembrei-me, e é importante. Estas coisas aparecem com esses tais indivíduos chamado Hort, e agora fugiu-me outro nome, que o Alberto referiu e que eu citei agora há pouco. Apareceu com esses indivíduos em 1800 e tal. É motivo para perguntar: os crentes andaram errados durante 1800 anos? Deus não trouxe o seu testemunho na Terra durante 1800 anos? Graças a Deus. Aqui. Vamos terminar o culto e graças a Deus por este tempo precioso na sua presença, aprendendo coisas preciosas, e vamos terminar com a oração. Vamos ficar de pé, os que puderem, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome e Te agradecemos por este tempo precioso na Tua presença. E acima de tudo, Senhor, ajuda-nos a amar a Tua palavra e a buscar a Tua palavra, Senhor, e dá-nos entendimento e sabedoria para de facto não nos deixarmos levar por coisas que o homem cria, a confusão que o homem cria, mas que nos ajudes a buscarmos, Senhor, a Tua palavra, verdadeiramente. Por isso, Senhor, continua connosco, continua a falar aos nossos corações, leva-nos agora em bem, Senhor, até aos nossos lares, dá-nos uma noite de paz e obrigado por seres o nosso Deus, Senhor, por cuidares de nós e por nos amares da forma como nos amas, Senhor. Se amanhã vivermos, Senhor, ajuda-nos a viver para a Tua glória. É o que te pedimos no nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.